Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o raio-x na pneumonia. Fundamental para o diagnóstico da doença, ele tem características específicas. Opacidade e consolidação pulmonar estão entre os sinais mais comuns de quadros inflamatórios pulmonares nas imagens radiográficas. Contudo, nem sempre há marcadores evidentes nos registros, o que pede uma visão apurada para perceber alterações. Pode ser necessária a realização de exames complementares como a tomografia computadorizada. Tudo com o objetivo de afastar ou confirmar a suspeita de pneumonia. Neste podcast, apresento insights para a avaliação do raio-x do tórax, anormalidades frequentes e escolha da abordagem terapêutica. Ao final, trago ainda um bônus para acelerar a emissão de laudos online através da telemedicina. Raio-x e pneumonia, saiba como identificar. Embora haja exames radiológicos que fornecem imagens pulmonares mais claras, a radiografia segue tendo um papel importante na detecção de pneumonias. Rápido, simples e de baixo custo, o procedimento pode ser feito mesmo em pacientes acamados ou internados em unidades de terapia intensiva. Outra finalidade relevante se dá durante emergências, quando o raio-x oferece informações essenciais para o correto manejo clínico do paciente. O método é capaz de fornecer grande quantidade de informações anatômicas e fisiológicas, porém sua interpretação objetiva muitas vezes é difícil, uma vez que variações da técnica, idade e status fisiológico do paciente podem influenciar sua avaliação. Sua baixa sensibilidade demanda uma grande acurácia na interpretação. A fim de aumentar a precisão na avaliação das imagens, há a necessidade de realizar o exame nas incidências póstero-anterior e perfil. O objetivo da radiografia de perfil é examinar uma área que corresponde a cerca de 15% dos pulmões, que dificilmente é vista. Também é necessário relacionar as imagens ao quadro clínico, considerando manifestações características de pneumonia. Geralmente a tosse associada a um ou mais dos sintomas. Expectoração. Dispneia. Dor torácica. Confusão mental, cefaleia, sudorese, calafrios, mialgia, hipertermia, febre acima de 37,8 graus Celsius, podem sinalizar casos severos da doença. Sobre a diferença entre raio-x de pulmão normal e com pneumonia. Para identificar a diferença entre um raio-x de pulmão normal e com pneumonia, é preciso recordar a formação das imagens radiográficas. Elas são obtidas em preto, branco e tons de cinza, devido às diferenças na densidade dos tecidos. Partes duras ou mais densas, como os ossos, aparecem em branco, enquanto o ar é retratado em preto. Já órgãos e outras partes moles são registradas em tons de cinza. Avaliando as imagens internas do tórax, dá para observar uma mescla entre ossos da caixa torácica, ar presente nos pulmões e contornos desses órgãos. Além do trecho onde se localiza o coração, junto ao lobo inferior do pulmão esquerdo. Cada porção dos pulmões saudáveis é retratada de forma similar no raio-x, com contornos bem delineados e sobreposições mais claras, referentes às costelas. Quando há áreas inflamadas, geralmente é possível visualizar opacidades pulmonares. Um cenário comum é a consolidação do espaço aéreo de um lobo pulmonar, limitada pela superfície pleural. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre o raio-x de pneumonia infantil. A radiografia de tórax infantil é assunto de interesse entre médicos de todo o planeta, pois a pneumonia mata cerca de 2 milhões de crianças anualmente, conforme estima a Organização Mundial da Saúde. A doença ainda responde por 30% das internações de pacientes pediátricos, desencadeando, com maior frequência, quadros críticos que incluem prostração, anorexia, irritabilidade e vômitos. Em estudo que analisou radiografias de crianças internadas num hospital de Brasília, a consolidação pulmonar foi o achado radiológico mais comum, predominando no lobo médio. As características foram similares à patologia em adultos, considerando que as pneumonias bacterianas podem apresentar padrão de consolidações alveoloductais, segmentares ou lobares, com broncograma aéreo, padrão nodular,
abscessos, pneumatoceles, espessamento e derrame pleurais. Suspeita-se de pneumonias virais quando há alterações de padrão intersticial, espessamento brônquico, hiperinsuflação de grau variável, linfonodomegalia hilar e atelectasia. Sobre o tratamento para a pneumonia. Depende da condição clínica e agente causador da pneumonia. Muitas vezes, o paciente deverá passar por exames complementares após receber o diagnóstico da doença, a fim de que o patógeno seja reconhecido. Teste do escarro e cultura de fluido pleural são exemplos de procedimentos que auxiliam na distinção entre bactérias, vírus, fungos e substâncias tóxicas que provocam a pneumonite química. Uma vez que se conheça a causa, o pneumologista pode prescrever a terapia adequada, a partir de medicamentos como os antibióticos, que combatem a pneumonia bacteriana, ou medicamentos antifúngicos, caso sejam detectados fungos como Cândida. Dependendo da condição clínica do paciente, pode ser necessária intubação orotraqueal ou ventilação para suplementação de oxigênio. Nesses casos, o doente fica internado em UTI até que o nível de saturação de oxigênio seja normalizado, ficando acima de 95%. Como a telemedicina acelera o laudo do raio-x e diagnóstico da pneumonia? O uso da telemedicina na UTI e outros setores do hospital reforça o time de pneumologistas. Isso porque a equipe médica local passa a contar com especialistas da empresa de telemedicina, que interpretam o raio-x à distância. Equipamentos digitais permitem que as imagens sejam enviadas automaticamente ao PACS da Telemedicina Morte, que tem mais de 15 anos de experiência com laudos online. Contudo, mesmo aparelhos de raio-x antigos podem ser usados para o exame, bastando que sua equipe compartilhe os registros em nosso software na nuvem. O sistema é acessível a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, mediante login e senha. Assim que visualiza as imagens, um de nossos pneumologistas faz sua avaliação à luz da suspeita clínica e histórico do paciente. Ele produz e assina o laudo eletrônico digitalmente, liberando o documento na plataforma. Essa dinâmica permite a entrega do laudo em minutos, permitindo o diagnóstico da pneumonia com agilidade. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa.